Vamos avaliar as opções do Executivo com os deputados Miguel Costa Matos, do PS, Nuno Carvalho, do PSD, José Soeiro, do Bloco de Esquerda e Rui Paulo Sousa, do Chega. Rui Paulo Sousa, como é que o Chega avalia estas medidas e até que ponto é que poderão ajudar as empresas e as famílias a fazer face ao aumento das faturas que têm tido? Muito boa tarde a todos. É assim, para começar, o Governo apresentou várias medidas no seu programa que, no fundo, não refletiam estas novas medidas que foi apresentadas já na Assembleia. É um pouco estranho que tiveram tempo realmente para preparar um plano económico e de recuperação para o país, mas que, no fundo, não fazia parte do seu plano original. Se nós vemos as medidas do programa do Governo, é tudo muito genérico, fala em muitas iniciativas, muitas intenções, mas nada de concreto. O Primeiro-Ministro disse que é uma visão de médio prazo e que estas medidas são para responder à conjuntura atual. Sim, mas podia ter, quando entregou o programa do Governo, já ter lá colocado algumas medidas destas. No entanto, só foi falar nestas medidas quando já estávamos a discutir o programa na Assembleia. Algumas medidas pecam, obviamente, por tardias, porque quando estamos a falar na questão dos combustíveis, atendendo que ainda em Espanha, esta semana ou semana passada, já se conseguiu uma grande baixa do preço dos combustíveis através do Governo ter interferido diretamente nos impostos relacionados com os combustíveis, portanto foram aprovados, aparentemente, e cá só agora é que estamos a caminhar nesse sentido, quando já temos muitas empresas, especialmente no setor de transportes, setor de produção, todos os setores, no fundo, acabam por usar combustíveis, mesmo o setor primário, a nível da agricultura, a nível de fábricas, ou seja, todos os setores neste momento estão a passar já muitas dificuldades. Há empresas realmente a fechar ou não conseguir produzir. Muitas que ainda conseguem aumentar os preços, causando, obviamente, o aumento da inflação e o problema relacionado com as famílias que não têm meios de... Mas este pacote poderá fazer a diferença? Poderá responder a essas necessidades, a essas que não, dificuldades? porque para já peca por ser tardio. E quando se tenta uma solução que já é tardia, muitas vezes já não é solução porque o problema já existe e já não se consegue estancá-lo. E depois, é assim, são medidas que são mais cosméticas, para parecer bem, que são bonitas, são giras de falar, mas que na prática, a nível estrutural, possivelmente não vão resolver o nosso problema, que é muito maior do que esse, que tem a ver com um problema estrutural de produção, começa logo por aí, relacionado também com salários, obviamente, com a capacidade das pessoas de comprarem. Portanto, não me parece que seja uma solução que vá resolver o nosso problema, especialmente a nível estrutural, como era suposto ser e que apresentou o Primeiro-Ministro. Ora bem, em primeiro lugar, fico satisfeito por o meu colega aqui do PSD estar tão interessado na defesa dos polícias, porque é algo que, pelo visto, não tem estado a fazer durante os últimos anos e, de repente, hoje aqui está com uma defesa enorme relativamente aos polícias. Quanto é que é o fardamento, que é uma questão fundamental? Não, de facto, não sei quanto é que é o fardamento, mas sei, por exemplo, que o subsídio de risco, por exemplo, que nós propusemos novamente, já tínhamos proposto, no valor de 300 euros, que não está a ser pago. Espero bem que o PS tente agora acompanhar essa iniciativa e vote a favor da nossa iniciativa. Espero bem também que a criminalização das ofensas aos polícias, que é outro dos nossos projetos que aplicamos agora, é um dos projetos que já entregámos, também seja acompanhado pelo PSD, visto estar tão preocupado com os polícias. E agora em relação ao aumento dos salários e à ideia de um imposto sobre os lucros das empresas? E ainda, depois de ver esta conversa toda sobre os impostos e sobre as medidas do Governo, eu também não percebo porque é que então hoje aprovaram, ou melhor, abstiveram-se, quando nós apresentámos uma moção de censura contra este projeto. A moção de censura era igual ao programa do Chega. André Ventura e uma ideia que é contra... Mas o que é facto é que é uma posição... Agora, uma posição em que, no fundo, critica tanto, mas chega à altura, não dizem nada. Aliás, eu acho que houve até deputados vossos que até bateram palmas, no fundo, e alguns, se calhar, até queriam votar a favor e em vez de se absterem sobre a votação. A favor da continuação do Governo. Rui Paulo Sousa, mas voltando agora... Em relação às questões dos salários e da taxação... Também não deixei achar curioso ali a história dos adubos e da ração dos animais, que o PS gosta tanto de falar. E que vai ter isenção de IVA. Pronto.
Não vai ter isenção. Creio que só se é uma nova proposta, que a proposta que havia antes era baixar para 6%, penso eu, as rações e os adubos para 13% no IVA ou algo Não, agora parecido. é suspensão do IVA. Suspensão, muito bem. Mas sabem por acaso que a ração aumentou 50% e os adubos aumentaram 100% desde que começou esta crise energética? Mas é assim, estamos a falar de uma diferença de, atenção, que já havia, alguns estavam taxados a 6 e a 13. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 6, 10%. Portanto, a solução aí não passa só por uma questão do IVA, mas passa sim pela questão da produção dos próprios adubos e das próprias rações. Os apoios aos agricultores, que também foi anunciado no contexto deste debate do programa do Governo. Estava lá na mesma sala, espero que tenham ouvido. Claro. Não, é assim. Sei que eles gostam muito de fazer aqueles gestos e aquelas bocas, mas é preciso ouvir também. Intenções de medidas. Estavam a bater palmas ao líder. Intenções de medidas. Estou a ver que aqui o meu colega tem um trauma qualquer com o líder do Chega. Pronto, não sei se isso é um fetiche, seja o que for, mas pronto, acho que não vale a pena debatermos sobre isso. Acho que não vale a pena. Era só faltava agora ter um fetiche pelo Chega. Não sei, ainda não pararam de falar sobre o líder e sobre estas questões. Quando vocifera o ódio contra os ciganos, como fez neste último debate, Eu é preferia normal que que falassem das medidas, mas estou a ver se... O ódio só se estivermos a falar da intervenção do Presidente da Assembleia da República, quando pela primeira vez interrompeu um deputado quando estava a Não fazer quero um voltar às discurso. medidas, Sr. Não tem Deputado. nenhuma proposta para rendimentos. Para Sr. rendimentos. Deputado, não quero voltar às medidas. As medidas é assim, penso que realmente quanto aos salários, concordamos que deve haver um aumento de salários. Apesar de que não pode simplesmente haver um aumento de salários sem haver algum incentivo às empresas para que possam pagar esses salários. E um dos incentivos normalmente tem a ver com impostos, ou baixar os custos de produção, através realmente de medidas energéticas, algumas que o Governo realmente entende fazer, vamos ver se faz ou não, e a outra, sem dúvida nenhuma, tentar uma baixa de impostos relacionado com essas empresas que possam realmente pagar os salários. Porque é muito bonito ser assim, vamos pagar salários mais elevados, ou queremos que os preços baixam. Mas as empresas têm que ter capacidade de produzir e de pagar esses salários. A questão de se tem muitos lucros ou não tem lucros, isso é a regulação normal, económica do mercado, que eu saiba o Governo está há 6 anos, é o mesmo Governo, já podia ter regulado de outra forma o mercado se assim quisesse. Portanto, penso que não passa por aí. Qual é que é a vossa Quanto ali finalmente, ali o meu colega do Bloco de Esquerda, eu acho que vocês estão com um trauma qualquer com o Pingo Doce, porque hoje falaram umas 2 vezes no Pingo Doce e agora voltaram a falar no Pingo Doce. Até lhe dou outro exemplo do Pingo Doce. Sabe qual é a diferença salarial Temos de avançar. entre um trabalhador do Pingo Doce e o administrador? São 257 anos que um trabalhador teria que trabalhar para ganhar o mesmo que o administrador da empresa. E sim, a desigualdade salarial é chocante e é ofensiva. E estes grupos não só distribuem dividendos, como têm administradores a ser pagos desta forma. E isto, de facto, a nós choca-nos e achamos que isto isso é um mercado e na China e na Coreia do Norte e em Cuba, de certeza que não acontece nada disso. Percebo que o Chega não queira falar sobre os interesses económicos e sobre a regulação de preços e leques salariais. Mas para nós sim, isso é uma questão fundamental de justiça. Rui Paulo Sousa, para terminar. Para terminar, eu penso que, tal como eu disse, temos que aumentar realmente os salários, tendo em conta tudo isto, e ir para baixar os impostos, sem dúvida. Portanto, a solução vai ter que ser haver incentivos realmente às empresas, a nível da baixa de impostos, de apoio a nível de energia e a nível, penso eu, até que mesmo a segurança social, por exemplo, a segurança social é uma das coisas que mais pesa numa empresa. Estamos a falar em que um trabalhador custa à empresa, no fundo, a segurança social do trabalhador mais a da empresa, cerca de 33,5%. É um valor muito elevado. Significa que 1/3 do custo de um trabalhador à empresa é a segurança social. Então acha que deve ser reduzida esse valor? O Governo vai alterar a forma de pagamento. O que eu penso é que o Governo deve arranjar alguns incentivos às empresas, alguns incentivos que possam suportar algum desses custos, permitir à empresa ou contratar mais trabalhadores ou então poder baixar os custos de produção da própria empresa. Concordaram? Rui Paulo Sousa, já fez aqui referência à moção de rejeição apresentada pelo Chega. O Chega ficou sozinho a votar essa moção de rejeição. Que conclusão é que tira daí? A conclusão que tiramos é extremamente simples. Somos a única oposição. É a conclusão que tiramos. Portanto, mas o Chega também não ia rejeitar uma moção sabendo que havia maioria absoluta. Portanto, esse também não era o objetivo do Chega. Precisamente, no fundo, também era definir um pouco quem é que realmente é a oposição do Governo ou não é. Porque há 2 partidos que supostamente estão à direita. O PSD
e a Iniciativa Liberal tinham a oportunidade aqui de mostrar o seu descontentamento também com este programa. E o que é que eles fizeram? Abstiveram-se. Portanto, houve, sem dúvida ali... Abstiveram-se de uma votação que também não tinha nenhum efeito prático. No mínimo tinha o efeito prático de mostrar às pessoas quanto descontentes estamos com este governo, quanto descontentes estamos com este programa. Mas a vossa moção rejeitava também etnias e solidariedade social. O que é que vocês rejeitavam? Não sei o que é Que é para percebermos porque é que eu não estou a perceber o que é que o senhor rejeita do programa do governo. É assim, já que na prática o que os senhores pensam é que estão Mas o sozinhos no senhor governo. conclui da sua afirmação que o PSD e a Iniciativa Liberal apoiam o governo? Eu ouvir falar de etnias da parte da esquerda, o que é que lhe chega do ainda programa do percebe governo? alguma lógica. Mas agora percebermos, você que evocou o PSD. Agora ouvir falar de etnias do PSD, pronto, enfim... O que é que os senhores rejeitam do programa do governo? Foi a pergunta que foi feita. Não, quando eu estou a falar de etnias, isto não estou a atenção a dizer que nós segregamos as pessoas ou definimos que há etnias ou deixa de haver. Quem põe os chavões, normalmente até é a comunicação social ou são os senhores. Porque para nós, simplesmente, há pessoas. Há pessoas que pagam impostos e há pessoas que não pagam impostos. Há pessoas que cumprem o mesmo que todos os portugueses, ou seja, a nível de educação, a nível de lei, a nível de estar na sociedade, e há pessoas que não cumprem. Defendem sempre princípios gerais. Mas o que é que eu estou a defender concreto e estou a responder à sua pergunta que fez e meteu-se na conversa sobre as etnias. O que eu estou a dizer é que para nós há portugueses que cumprem e portugueses que não cumprem. Apenas isso. Desde que os cumprem, para nós, são todos... Para si, os deputados cumprem ou não cumprem? O líder do Chega disse hoje que os políticos não pagam impostos. Para si, temos de terminar. Cumprem ou não cumprem? É óbvio que foi um lapso. O que eu queria dizer é que os partidos políticos não pagam IMI. Políticos, as duas principais bandeiras do Chega têm as lapsos. Por aqui podemos ver quem vai ser a nossa principal oposição no Parlamento, que é a PSD. Não é o PS. Mas conclui da votação que o PSD apoia o governo? Eu concluo da votação que o PSD é realmente a nossa oposição ali dentro e que realmente vai apoiar no governo, nem que seja para nós não sermos governo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Chegamos ao fim. Agradeço a todos a vossa presença.